A filha do cooperador que não gostava de pobre. Não gostava de pobre de jeito nenhum. O pai cooperador, a mãe organista, dois servos de Deus, muito humilde, muito usado de Deus, mas porém a filha era totalmente diferente do pai e da mãe. Quando ela completou seus 18 anos, ela ganhou um carro do pai, da mãe, e ali ela ficou mais arrogante ainda. Ela não gostava de pobre, para ela não tinha problema se era novo, era velho, se era de idade. Se ela não queria saudar, ela não saudava. Se saudava, ela não queria responder, ela não respondia. O pai e a mãe falavam para a querida Irmandade que um dia Deus ia fazer a obra com a filha dele e era para a Irmandade ter paciência. E ali foi se passando o tempo, até que ali ela começou a namorar. Começou a namorar um médico e ela, cada vez parece que ela estava pior, E ela começou a vir, ela vinha congregar todos os cultos, ela estava ali com o pai e a mãe. E no culto de jovem vinha ela e o namorado dela congregar, até que noivou. Ali, querida Irmandade, quando ela noivou, ela veio mais uns 2 cultos, ela não veio mais. Nem no culto de jovem e nem no culto dos adultos, ela não vinha mais. A gente só via o pai dela e nem a mãe estava vindo mais. Quando depois de uns dias o pai pediu a nós, subiu em cima daquele púlpito e pediu que, com grande tristeza no coração, que nós orássemos, que não esquecesse dele nas nossas orações e orasse pela filha dele enferma, que ela tinha sido desenganada pelos médicos, estava com os 2 rins comprometidos, uma jovem com tudo para viver, ali que estava namorando, que estava feliz, que ia ter que casar, Mas, porém, ela não era humilde, porque a Irmandade ela não tinha humildade. Mas nós que servimos a Deus, os irmãos que servem a Deus, não pode ter rancor, não pode ter raiva, E eles oraram e clamaram a Deus, falou que ia orar assim, todo mundo ali ficou com dó, E vamos clamar que Deus é misericordioso e poderoso para todas as coisas. E ali, querida Irmandade, ela disse que estava bem já triste, com uma profunda tristeza. Ela já estava com depressão, já com começo de depressão, já não queria mais comer, se alimentar, não queria sair daquele quarto mais. E ali um dia, a mãe, ali no final de semana, estava ali, chamou ela para tomar café lá no Quezinho, chamou o pai e falou: filho, chama a filha, chama a nossa filha, vai dar uma volta com ela, leva ela lá naquele lugar que tem aquela cachoeira bonita que ela gosta, para ver se ela volta melhor, se ela toma um ar. E assim foi. Ela não queria ir, o pai chamou, ela não queria, ela concordou. Quando ela estava, o pai pegou o carro, que era para ir na estrada, que era para ir lá onde tinha uma cachoeira, levar ela. Deus tocou no coração dele que não era para ele ir pelo asfalto lá em cima, que era para ele cortar caminho e para essa estrada de mato. Ele falou: mas Senhor, e Deus falava que era por ali que era para ele ir, ele fez. Assim ele fez, ele foi, ele não entendeu, mas foi, Quando ele chegou, faltando uns 2 quilômetros antes de chegar na cachoeira, ele tinha andado mais ou menos 1 quilômetro. O carro quebrou. E ali o carro quebrou e não ia. Ela falou: ai, papai, era para o senhor ter ido por lá, por que o senhor veio por aqui? E ele pediu: ai, desculpa, filha, nossa, meu Deus, mas está tudo bem. Eu vou voltar e vou pedir ajuda, que está perto, e você fica aqui dentro que o papai já volta. Tá bom. Ela ficou lá dentro, E o pai dela foi buscar ajuda. Nisso, começou a dar uma sede, mas uma sede nela, ela queria água, ela precisava tomar água. Começou a secar a garganta dela e ela desceu, assim, ela ouviu um barulho, uma conversa longe, ela desceu. No que ela olhou assim, que tinha tipo um barranquinho, ela olhou, tinha 3 casas de barro no meio de uma roça e tinha uma jovem tirando couve, que era para almoço. E ela gritou, ela mexeu, a jovem veio. Quando estava chegando em direção a ela, ela conheceu a jovem. Ela, nossa, caiu um negócio, ela levou um susto. A jovem era aquela moça que ela desprezava, aquela que quis fazer amizade com ela, que ela não respondia, que ela tinha nojo daquela jovem, ela não gostava. E ali ela viu aquela jovem, Era aquela jovem que estava vindo, então ela ia precisar, cumprimentar a jovem. Aí ela disse: a paz de Deus para a jovem. Pela primeira vez na vida, a jovem disse amém. Ela falou: então, eu tô com... o carro do meu pai quebrou, que eu tô com muita sede, meu pai foi buscar ajuda, e eu queria saber se você podia me arrumar um pouco d'água. Ela falou: posso sim, eu vou buscar, vou levar essas coisas para minha mãe e pego água e venho trazer para você. Na hora, na cabeça dela, ai, essa menina pobre, essa menina
nossa, a casa dela deve ser tudo imunda, tudo nojento, eles são pobres. Aí eu vou lá junto pra me ver como que é, né? Porque dependendo de como foi, eu mesmo vou lavar o copo pra me tomar água, eu tomo na minha mão. A minha mão é mais limpa que o copo de um pobre. Olha como que é, querida Irmandade, quem não tem humildade. E ela perguntou se podia ir com a menina. Aí ela falou, posso ir com você? A menina falou, sim, pode. Foi questão de segundo. Ela fechou o carro, trancou, pegou a chave e foi junto com a menina. Chegando lá, quando estava chegando, a menina viu que o terreiro estava muito bem limpinho. E era água de poço, querida Irmandade, água de poço. E aí, querida Irmandade, a menina chamou a mãe veio na porta. Aquela serva de Deus, né? Conhecia ela também, que sabia que ela era crente arrogante, que não gostava de pobre, né? Mas quando viu ela ali, saudou ela, paz Deus, irmã, satisfação, a irmã aqui, oh, glória a Deus, né? Toda aquela humildade. Ela falou, então, aqui o carro do meu pai quebrou, tal, eu tô com sede, não trouxe água, esqueci de pegar uma garrafa d'água. Ah, irmã, imagina, entra, irmã, vamos tomar água. Quando ela entrou, que ela olhou, aquelas panelas brilhando na prateleira, aquele chão de terra pisado, varrido, tinha acabado de varrer aquelas vassourinhas de mata, aquele cheiro, aquele fogão de lenha aceso, aquelas panelas brilhando, aquele fogão com saibo branquinho. Ela viu a limpeza, ela falou, nossa, ela é pobre, mas ela é tão limpa. E ali ela já abriu a botija d'água, pegou uma caneca de alumínio brilhando, pegou um copo ali, colocou água, sacudiu, jogou, encheu d'água e deu para a serva. A serva tomou aquela água, olhando assim, né, tomou e falou para a irmã, nossa, que gostoso, né, o fogão de lenha, né? Ela falou, você não tem? Não, a gente não tem, que lindo. E foi chegando, né, chegou mais perto assim. Quando ela chegou mais perto assim, ela falou, nossa, eu tenho que ir embora, porque o meu pai vai vir lá, eu não tô lá, ele vai ficar preocupado, né? A irmã falou, não, pode ficar tranquilo, que as crianças sobem lá, dão uma olhadinha, os meninos, eu vou pedir pros meninos, quando eles subir, eles avisam que você tá aqui, nisso dá tempo de você subir. Ela falou, amém. E ali ela começou a contar um pouco, ela sentiu vontade de conversar com aquela serva de Deus, né? E antes dela chegar, bem antes, Deus já tinha avisado essa serva de Deus. O Espírito Santo de Deus tinha falado que ela ia ter uma surpresa naquele dia. Foi por isso que ela matou o frango caipira e estava fazendo frango caipira. Porque ele falou assim, que aqui ela ia ter uma surpresa, e a surpresa ia sentar na mesa dela e ia comer da mesma comida com ela. E daí, querida Irmandade, ela conversando ali, ela começou a contar a vida dela. E ali ela falou para a serva assim, olha, você vê, meu pai tem todo o dinheiro do mundo, mas não consegue salvar a minha vida. Aí a serva falou, ó, aqui nós somos humildes, nós não tem dinheiro, mas nós tem a maior riqueza da nossa vida, que é o Espírito Santo de Deus, porque aqui quando nós joelha, o Espírito Santo de Deus age. A irmã aceita uma oração? Ela olhou e falou, aceito. Nisso, o pai dela vinha vindo, que os meninos foi lá, o pai contou, o pai estava vindo. Nisso o pai ajoelhou e ali foi feita uma oração. Ela deu um véu para a serva e ali tudo Deus preparou, né? Quando a serva começou a orar, mas Deus tomou aquela serva de Deus de um jeito, o Espírito Santo visitou aquela serva de Deus, aquela casa de um jeito que o céu desceu. O céu desceu. E aquela serva, quando levantou da oração, aquela serva de Deus olhou para ela e falou assim, se você crê, Deus manda te dizer, você está curada em nome do Senhor Jesus. Creia. E dê um abraço nela. Só foi essa palavra. Aquilo foi uma obra linda. Sabe o que aconteceu? Ela, o pai dela, o esposo da irmã, a irmã, os filhos da irmã, todos comeram na mesa da mesma comida. A filha daquele comprador estava sentindo um amor, uma virtude tão grande no coração dela, e aquele nojo que ela sentia foi liberto naquele momento. Tudo aquele nojo, ela nunca tinha comido frango caipira na vida dela, aquele dia ela comeu e falou, pai, que delícia, como eu me arrependo de ter comido antes. E o nome do Senhor está sendo glorificado. Então, querida Irmandade, com esse testemunho eu quero dizer, nós não podemos ser arrogantes. Nós podemos ter tudo o dinheiro do mundo, mas se nós não tiver Deus, nós não temos nada. E nós podemos ter tudo o dinheiro do mundo, mas nós temos que ter humildade no coração. Tem que ter humildade, tem que ter dó do próximo, amém? Tenha humildade, tenha um coração bom, que aonde tem humildade, tem coração bom, o Senhor entra, e o Senhor mora e faz moradia. A santa paz de Deus com todo, Deus abençoe.